A esquerda ganhou força, a centro-direita conquistou mais espaço e o bolsonarismo diminuiu sua influência. Esta é a avaliação de analistas políticos sobre os resultados das eleições municipais. A gente conversou com Tereza Cruvinel, do Portal 247, que faz uma análise do cenário eleitoral. Ela aponta que um dos motivos para a derrota bolsonarista pode ser a incapacidade de Bolsonaro de gerir a crise sanitária. Nossa reportagem mostra que o coronavírus volta a apresentar crescimento, indicando que aqui a primeira onda ainda não terminou. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. A irresponsabilidade de Bolsonaro ao lidar com a crise generalizada e o combate que ele fez à Coronavac provocaram um saldo negativo para os seus aliados. A maior parte dos pleitos apoiados explicitamente pelo presidente sofreu derrota nas urnas. O cientista político André Singer avalia como essa situação pode também refletir nas futuras eleições presidenciais. Embarque imediato. Eu penso que a politização do problema pode ser melhor compreendida se nós olharmos para o que aconteceu agora nas eleições norte-americanas, nas quais a vitória de Joe Biden, em certa medida, se deveu à pandemia. Se não fosse a pandemia, é bastante possível que Donald Trump tivesse sido reeleito presidente dos Estados Unidos. Com segurança nunca poderemos saber, porque são sempre projeções a partir de pesquisas, mas as pesquisas mostravam isso, né? Um favoritismo de Donald Trump até o começo da pandemia. Isso significa que a pandemia foi o elemento-chave da eleição norte-americana e poderá vir a ser o elemento-chave da eleição presidencial brasileira de 2022. Evidentemente, nós estamos ainda bastante longe de 2022 e não é possível fazer uma previsão segura. Mas, neste momento, é um elemento fundamental da avaliação do governo Bolsonaro. Com isso, evidentemente, eu não estou justificando a politização do problema da vacina, que é um erro, porque os critérios de aprovação ou reprovação de uma determinada vacina deveriam ser absolutamente técnicos, mas estou procurando explicar o fato de que os políticos, os governantes, os opositores, tenderão naturalmente a politizar este tópico que é, como eu disse antes, um tópico central da agenda política internacional e brasileira também. Em meio a um apagão de dados sobre o coronavírus e a um presidente que banaliza a doença, o Brasil volta a atingir números altos em mortos por coronavírus. Por 2 dias consecutivos, foram mais de 900 pessoas mortas, um número que não era atingido desde setembro. Quem tem as informações é Nayá Tawani. Nacional. Após 8 meses desde a chegada do coronavírus ao Brasil, o nosso país caminha a passos curtos em relação à prevenção e gestão da saúde. Com mais de 165 mil mortes e quase 6 milhões de contaminações pela Covid, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking dos países com mais óbitos pela doença no mundo. Para o infectologista Gerson Salvador, a incidência do vírus poderia ser menor caso o governo tivesse fortalecido as políticas sanitárias. Nosso governo federal, principalmente, ao invés de centrar esforços na vigilância de aeroportos, fazer pacto com os governos dos estados e municípios para fazer testes e rastreamento de contato, ao invés de oferecer tecnologias para os governos estaduais e municipais enfrentarem a Covid-19, o governo federal, na figura do presidente, principalmente minimizou a crise. Enquanto alguns países da Europa, como França e Inglaterra, enfrentam a 2ª onda da Covid, o Brasil ainda tem problemas que não foram superados desde a chegada do vírus.
e que agravam a pandemia no país. O médico do SUS, Cleiton Coelho, avalia o cenário brasileiro. Existe uma pressão cada vez maior pela flexibilização das medidas sanitárias, sendo que, quando a gente compara a curva de incidência de novos casos no Brasil com outros países que também estão entre os com maiores números de casos, em alguns países tiveram um pico, agora, como é o caso da Europa, enfrentando uma dita segunda onda. A gente, se olhar a incidência no Brasil, a gente não está enfrentando uma segunda onda, a gente não saiu nem da primeira onda. Você aí, escuta funk? A dica de leitura de hoje é sobre esse ritmo que não deixa ninguém parado. A sugestão é de Juliano Domingues, do podcast Afroências. Parada Cultural. E a dica de cultura de hoje vai para o livro Preso na Gaiola, da autora Juliana da Silva Bragança. Esse livro, ela basicamente fala sobre todo o processo de preconceito e perseguição ao funk, né, ao ritmo, funkeiros, produtores de funk e pessoas que frequentam bailes funks em geral, e ela faz isso a partir da análise de notícias publicadas no Jornal do Brasil, tá? Jornal Carioca. O livro também é interessante porque ele conta todo o histórico, basicamente, do nascimento do funk, lá de meados da década de 1980, por influência do R&B dos Estados Unidos, por influência do Miami Bass dos Estados Unidos, e aí como isso daí culmina, digamos assim, na era das melôs, muito representada por DJ Malboro, Grandmaster Rafael, enfim, outros caras que atuaram na época. Depois passa a falar sobre o nascimento do charme, enfim, icônico, principalmente por causa do Claudinho Bochecha, o nascimento do funk consciente, né, quem nunca ouviu o rap do Silva, até os proibidões dos dias de hoje. A pandemia impediu um número maior de eleitores de votar. Mesmo assim, quem compareceu ao pleito mostrou a insatisfação com a extrema-direita. Afonso Bezerra nos conta como foi o processo eleitoral. Trilhos do Brasil. Com protocolo inédito por causa da pandemia do coronavírus, as eleições municipais foram marcadas por tranquilidade nas sessões, atrasos no horário de divulgação do resultado e por um alto índice de abstenção. De acordo com o TSE, o índice de abstenção foi de 23,14%, maior do que em 2016. O estudante João Elias, que votou nestas eleições, avalia que este é um momento muito importante para decidir os rumos da cidade pelos próximos 4 anos. Porque eu acho muito importante a gente garantir nosso direito, a nossa democracia, que além de muitas coisas ela garante o direito à saúde, que é o que a gente mais precisa agora nesse momento de pandemia. Em Olinda, na região metropolitana do Recife, a aposentada Ludinalva Camilo fez questão de participar do processo eleitoral. Idosa, ela acordou cedo para ser uma das primeiras a votar, no horário especial reservado para o grupo de risco. Às 7h15 eu estava lá, estava tranquilo, com distanciamento, álcool gel para todo mundo, foi muito bem organizado. A manicure Roseane Ferreira se sentiu confortável na escola onde vota, em que os requisitos de prevenção foram respeitados. Tudo seguro, tudo com as normas que estão pedindo, né? De higienização, tudinho, foi tranquilo. Minha sessão não tinha muita gente, foi tudo jóia. Nessas eleições, a esquerda se fortaleceu entre as 100 maiores cidades do país. Dos 44 que disputam o segundo turno nas capitais, 15 são negros e 5 são mulheres. A analista política Tereza Cruvinel faz uma avaliação dos resultados deste pleito. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje conversa com Tereza Cruvinel, comentarista da TV 247, analista política, já foi repórter e colunista das principais redações do Brasil e vai falar hoje conosco sobre os resultados das eleições e sobre o segundo turno. Tereza, agradecemos sua presença nessa entrevista central. Tereza, o resultado da apuração de ontem demonstra um crescimento do PSOL e uma recuperação do protagonismo do PT, embora em número de votos o PT tenha caído um pouco. O PDT também e o PSB tiveram bons desempenhos.
As esquerdas podem comemorar o resultado das urnas de ontem? Podem sim, Jonatas. Apesar de toda a louvação do predomínio da direita neoliberal ou não bolsonarista, as esquerdas têm o que celebrar, sobretudo se você considerar de onde vem, que é da tsunami de extrema-direita, né? O PSOL teve excelentes resultados aí, sobretudo com bolos em São Paulo, e apesar do discurso de que o PT saiu muito derrotado, o PT, como você disse, recuperou protagonismo, pode não ter recuperado o mesmo número de prefeituras, mas não fez cumprir a profecia de que seria destruído. Então, para o PT, isso é muito importante. Ele venceu o antipetismo, né? Conseguiu estar aí com vitórias importantes. Vamos ver no segundo turno se ele elege os dois candidatos que foram levados ao segundo turno. E, Tereza, ao mesmo tempo, houve uma hegemonia eleitoral vitoriosa dos partidos de centro e da direita tradicional. Juntando Centrão, DEM, PSDB, MDB, temos aí quase 2/3 dos prefeitos eleitos. Quais os motivos dessa vitória eleitoral desses partidos mais tradicionais? Olha, primeiro, houve assim uma freada naquela onda de antipolítica de 2018, os partidos não prestam, ninguém presta e tal. E na medida em que a antipolítica passou essa onda, isso valorizou os partidos tradicionais, mais tradicionais, que são esses aí, conservadores, que estão aí há muitos anos, MDB, democratas, etc. Depois, com a pandemia, prefeitos que cuidaram bem de suas populações foram bem reconhecidos pela população. E como esses partidos já tinham maior número de prefeituras, eles conseguiram reeleger muitos dos seus, né, que já estavam nos cargos e que se aproximaram da população na pandemia, né? E a outra coisa é o seguinte, depois de uma onda de extrema-direita que deu a vitória ao Bolsonaro em 2018, o eleitorado que foi para a extrema-direita, ele está fazendo uma volta gradual, passando pelo centro, né? Ele não vai migrar direto para a esquerda, ele vai fazer uma trajetória aí, paulatina. E, Tereza, você citou essa questão da pandemia, né, das administrações que se, digamos, gerenciaram o caos da pandemia de uma forma que a população viu como positiva. E aí eu queria emendar essa pergunta: quais os impactos dessa crise sanitária provocada pelo coronavírus no resultado das eleições? Olha, acho que foram muitos. A forma de fazer campanha, né, mudou e isso prejudicou principalmente a esquerda, que faz campanha mais, sabe, no corpo a corpo, na mobilização, né, na coisa assim, frente a frente. Teve coisas assim também, como a abstenção, que foi alta por causa da pandemia, e isso chama atenção para a importância de 2022, quando o futuro do Brasil estará em jogo, né, haver um chamado à maior participação. Essa eleição, Jonathan, sobretudo, ela é uma volta à normalidade, sabe? Acabou aquela coisa, aquele antipetismo de 2018, aquela polarização raivosa, gente comendo o dedo da outra, né, que deu até arranca-dedo aí daquela coisa, a tsunami de ódio. Nós estamos voltando ao normal, né, como os Estados Unidos. E na normalidade, extremismos como o bolsonarismo não sobrevivem. Isso que você falou, tanto da irresponsabilidade do governo federal quanto do extremismo do Bolsonaro, pode ter se traduzido nesses candidatos apoiados oficialmente por Bolsonaro e que não tiveram desempenho eleitoral? Sim, o Bolsonaro é o grande derrotado. O Bolsonaro e o bolsonarismo e a extrema-direita são os grandes derrotados. O filho do Bolsonaro sofreu uma redução de votos de 30%, né? Teve lá um irmão fazendo campanha no Vale da Ribeira, que teve algumas vitórias lá. Essa derrota expressiva do Bolsonaro decorre da volta à normalidade, da perda de força do bolsonarismo, da população estar concluindo que os resultados foram esses que nós temos aí, né? Essa mortandade com a pandemia, em grande parte porque teve um governo irresponsável, leviano, que não cuidou do seu povo. Eu fico por aqui. E para rever algum dos nossos conteúdos, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.